Deus abençoe a você, a toda a sua família, a minha família, enfim, a nossa família. Que cada pessoa possa tomar uma posição de deixar Deus em Jesus Cristo, seu senhorio da vida de cada um de nós. Vamos agora analisar um pouquinho sobre Hebreus capítulo 9, fazer uma análise rápida para gerar reflexões. Vamos lá. O Hebreus capítulo 9 fala que os sacrifícios do santuário, por causa das suas imperfeições, deveriam repetir-se, mas o sacrifício de Cristo, o nosso santuário, é único e foi único, é perfeito, porque o Senhor consumou na cruz do Calvário a nossa salvação. Não é uma expiação incompleta, uma expiação completa. Hebreus capítulo 9, verso 1 diz assim: ora, também a primeira linha de ordenanças de culto divino é um santuário terrestre. Aqui mostra que o santuário terrestre, o tabernáculo, Deus mandou que Moisés preparasse. Isso é uma questão profética, porque na continuidade da leitura desse texto, vamos chegar à conclusão de que o santuário real é Jesus Cristo, porque ele cumpriu todas as exigências do tabernáculo, que era sob o sacerdócio levítico. Então, esse sacerdócio levítico, de leis com exigências cerimoniais, que Jesus veio cumprir conforme Mateus capítulo 5, verso 15 ao 17. Vamos estender um pouco assim. Hebreus capítulo 9, verso 2 diz assim: porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Esse é o santuário preparado por Moisés, tabernáculo, tenda, tem suas similares. Hebreus capítulo 9, verso 3, assim: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Existia uma cortina que separava o santo do Santo dos Santos. E podia-se oferecer sacrifício somente os sacerdotes do Santo dos Santos. Essa cortina, ela foi rasgada quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Essa separação deixou de existir. Agora, a nossa entrada na presença de Deus é por Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, verso 4 diz assim: que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Todos esses objetos eram figuras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Por isso Jesus é o nosso santuário. Jesus é como santuário no céu. Isaías 8,14. Hebreus capítulo 9, verso 5 diz assim: e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Aqui o escritor de Hebreus deixa em suspense. Ora, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Não é mais um santuário, tabernáculo. Não são mais as leis de Deus ordenadas ao povo de Israel através de Moisés, que eram as leis de características levíticas. Que, aliás, muitas dessas leis de caráter levíticas, elas já existiam até antes mesmo da vinda, ou do nascimento, ou do começo, ou até da libertação de Israel.
da escravidão que sofreu na terra do Egito. Então, essas leis foram cessadas. Por quê? Porque Jesus não derrubou, ele cumpriu. Se ele não cumprisse, não teriam sido cessadas, mas Jesus cumpriu. Refere-se às leis de Deus de características e exigências cerimoniais, não as sem características cerimoniais. Hebreus capítulo 9, verso 6 diz assim: ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os seus serviços. Então, se você for estudar sobre o tabernáculo, vai ver que na entrada tem a pia e etc, até que se chegar ao Santo dos Santos. Então havia ali os cerimonialismos vários que tinham que ser cumpridos pelos judeus naturais, os judeus que nasceram de mulher. Não o caso de Jesus. Jesus era judeu, mas não nascido de mulher. Logo, Jesus não precisava oferecer sacrifício de forma alguma, nem guardar sábado, nem cumprir festa de Israel, nem coisa alguma. Ele estava presente, sim, como quando tinha 12 anos, lá no templo, no dia da Páscoa. Mas ele mesmo falou que não estava ali para cumprir a guarda da Páscoa, ou o cumprimento, ou a festa da Páscoa. Jesus estava ali para fazer a vontade do Pai que está no céu, para o seu ministério específico. Então Jesus cumpriu todas as exigências das figuras do tabernáculo, da lei levítica. Hebreus capítulo 9, verso 7 diz assim: mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então nós vemos aqui que só entrava no Santo dos Santos uma vez por ano os sacerdotes. Eles tinham que oferecer primeiramente os sacrifícios, animais, etc., da lei cerimonial, da lei de características e exigências cerimoniais, assim como tinham que oferecer por si mesmo e depois pelo povo. Entrava no Santo dos Santos. Jesus está no Santo dos Santos, não como para oferecer sacrifício, mas por ter já oferecido sacrifício por nós. Então ele está lá por santuário, não em um santuário, muito menos realizando um processo de juízo investigativo. Isso é uma mentira. Hebreus 9:8 diz assim: dando isto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então Jesus, ele no tempo certo, ele veio cumprir todas as exigências cerimoniais da lei levítica, que eram as leis que dominavam, que geriam, que gerenciavam os sacrifícios no tabernáculo. Então, ele estava aberto ainda. Ninguém tinha vindo ainda cumprir na sua plenitude. Oferecia sim animais, vaca, boi, andorinhas, e tudo eram apenas figuras, até que veio o real. Em Gálatas 4:4 diz que na plenitude do tempo o Senhor Jesus veio, e com isto ele cumpriu todas as exigências da lei levítica, do sacerdócio levítico. Então, Hebreus 9:8, dando nisto a entender o Espírito Santo, olha o Espírito Santo aí trabalhando já no Antigo Testamento, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, o caminho do santuário, que aqui está dizendo, não é aquele caminho daquele santuário ali, levítico, que é apenas uma figura, é o caminho do céu, da presença, de estar na presença de Deus. Jesus está lá. Não precisou mais oferecer sacrifício por ninguém, porque ele já fez tudo por nós. Agora resta a cada um de nós aceitarmos e ser fiéis, gratos a Deus pelo que ele tem feito por nós. Então mostra que o primeiro tabernáculo era figurado, cheio de símbolos, assim aguardava o cumprimento real da profecia do Novo Testamento.
cujo caminho é Cristo. Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois ele disse: eu sou o caminho, eu sou a porta, e outras metáforas, mostrando assim o cumprimento de Isaías 8,14 em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, verso 9 diz assim: que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, os sacerdotes, eles tinham seus pecados cobertos, tolerados por Deus, até que Jesus viesse. Então, eles tinham que fazer o quê? Sempre aperfeiçoando os seus serviços, aperfeiçoar como? Com temor, com dedicação, com obediência a Deus, mas nunca chegariam a uma perfeição. A perfeição foi só Cristo, no seu sacrifício que fez por nós em seu próprio corpo. Enquanto o mediador da lei, Moisés, era um homem falho. Moisés era o mediador da lei e era falho. Também a execução dos serviços do tabernáculo terreno era por homens falhos e por sangue de animais. Enquanto que, no novo tabernáculo, Jesus Cristo, em seu próprio corpo, cumpriu todas as exigências da lei de moral de Deus, ou da lei de características cerimoniais, que em si mesmo é moral, lei de Deus. Sendo Jesus perfeito, nos trouxe aliança eterna pelo seu próprio sangue. Se Jesus tivesse herdado o sangue de Maria, seria um sangue impuro, não poderia oferecer por nós, que era um sangue meramente humano. Mas Jesus era divino, não deixou de ser divino nunca. João 1 diz que e Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a expressão do amor de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Opção: crer ou não crer. O tabernáculo, aí é Hebreus 9:10, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Então, qual foi o tempo da correção? O primeiro momento do tempo da correção foi Deus consertar aquilo que estava errado, aquilo que foi errado lá desde o Jardim do Éden, quando o homem pecou. Então, veio o tempo da correção. O que é o tempo da correção? É colocar as coisas no seu devido lugar. Então, o Senhor Jesus veio para nos reconciliar com Deus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio nos trazer a correção. Agora, nós temos a oportunidade de nos corrigirmos diante de Deus, mediante a aceitação ao senhorio de Jesus Cristo como nosso Senhor, Salvador eterno, para que possamos ser nova criatura, ou sendo filhos de Deus, no sentido pleno da promessa de Deus nos fazer seus filhos, através de Jesus Cristo. Então, o tabernáculo do Velho Concerto terminou com o fim da lei levítica, o sacerdócio levítico. Agora estamos no novo concerto da lei de Cristo, na nova aliança, que o Adventismo e outras seitas semelhantes Adventismo se diz estar. Na verdade, sabemos que não está. Mas com o antinomianismo em pregar a lei do velho concerto, e se dizer na lei de Cristo. Ou está se justificando pela lei, ou está se justificando pela graça de Cristo. O apóstolo Paulo diz: você escolhe. Se você quer se justificar pela lei, cumpra a lei na sua plenitude, o que é impossível, senão Jesus não teria vindo. Hebreus 9:11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação. Então, quando Deus
orientou Moisés na construção do tabernáculo era feito com muita dedicação, quase perfeito. Deus estava com eles, lhes ajudando, mas eram coisas materiais, eram coisas naturais. E nós, hoje, estamos vivendo os tabernáculos no sentido divino. Então, não há nenhuma razão para ficarmos dizendo que estamos sob a lei, porque, na verdade, se você for separar direitinho, que nós estamos sob a lei em Cristo, ótimo. Nós não matamos simplesmente porque está a lei não matar. Nós não matamos porque nós amamos a Cristo e amamos o nosso próximo. A palavra de Deus diz que nós temos que perdoar o nosso inimigo. Então, a gente tem que crucificar sempre a nossa carne, a nossa natureza humana. Então, quem se justifica pela lei está se justificando apenas pela letra, mas quem se justifica em Cristo está se justificando, sendo justificado pela graça. Hebreu, em Cristo, então, estamos na nova aliança. Hebreus 9,12, assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Então, por que dizem que a expiação não foi terminada por Jesus Cristo, se Hebreus 9 fala numa eterna redenção e uma só vez? O Senhor, se ele não tivesse acabado, consumado a expiação, ele teria que ser como sacerdote, votar uma vez por ano, ou de vez em vez. Não, isso aí é uma irrealidade ensinada pelas seitas. Jesus, ele veio, sim, para cumprir tudo de uma vez só. Agora, cabe a cada um de nós aceitarmos essa tão grande e gloriosa salvação. Quanto ao passado, presente e futuro, Deus não precisa investigar nada de passado, nem de presente, nem de futuro. Deus é onisciente, né? O que precisa é as pessoas tomarem uma atitude, hoje, amanhã, depois, mas que toma atitude a tempo de não entrar na eternidade sem Jesus Cristo. Hebreus 9,3 assim: porque se o sangue de todos, bode e cinza de uma novilha espargida sobre os mundos santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo que nos purifica na nossa consciência. A expiação era inacabada, quando era por homens imperfeitos e por sangue de animais, mas agora foi acabada, porque foi feita por Jesus Cristo, pelo seu próprio sangue. Daí ele está no céu por santuário, não em um santuário, fazendo orações, intercessões, oferecendo outros tipos de providências para a salvação da humanidade. Isso tudo já foi realizado. A expiação, ela era inacabada com relação ao sacerdócio levítico, mas o sacerdócio de Cristo, a expiação foi consumada e perfeita. Hebreus 9,14: quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências de obras mortas para servires a Deus vivo, quanto mais agora, né? Então, há uma pergunta, uma pergunta já com sentido de resposta. Então, nessa resposta, o Senhor Jesus deixa claro que nossa redenção a nossa salvação eterna está consumada. O Senhor já fez tudo que tinha que ser feito por nós, conforme Ele prometera. Prova que a obra da expiação foi concluída por Cristo. Porque o adventismo e seitas semelhantes, eles mentem quando dizem que a obra da expiação seria inacabada, ou foi inacabada, para cobrir uma outra mentira, que é a mentira de dizer que Jesus veio em 22/10/1844, quando na verdade ele não veio. Então eles tinham que inventar uma teoria, um sofisma, para as pessoas acreditarem. Infelizmente, muitos estão acreditando, né? Vai fazer o quê? Quem crê na palavra de Deus, como diz a Escritura, diz o Senhor, rios de água viva correram no seu interior. Quem não crê,
fica sempre apenas no superficial, na palha seca. Hebreus 9,15 diz assim: é por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Então o sacerdócio levítico, ele não era um eterno testamento, mas o sacerdócio de Cristo é um eterno, um eterno conserto. Hebreus 9,16 diz assim: porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Imagina vocês que na lei levítica morriam os animais, mas eles não eram testadores de nada, porque eram realizados por homens pecadores que também não tinham capacidade de purificar a mente de ninguém. Mas Jesus morreu para termos a herança da vida eterna. Então, aquele testamento levítico, ele terminou, porque o testador morreu. Quem é o testador? É o autor do testamento, é o dono do testamento, é o dono da nossa salvação. Os sacerdotes não eram dono da nossa salvação. A lei levítica não tinha capacidade de salvar nem purificar, mas Jesus é o dono da nossa salvação. Então, por isso, devemos todos crer em Jesus Cristo, pela graça. Né? Hebreus 9,17, porque um testemunho tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. A morte de Jesus foi ali como aquele bode que morreu, que foi sacrificado. E Jesus ressuscitou. Ele está no Santo dos Santos, por santuário, não em um santuário, e ele veio nos trazer essa eterna salvação. Ele é o nosso testador que morreu e está vivo. Que coisa maravilhosa, né? Morreu e está vivo. Daí o sentido de Levítico 16 sobre a questão dos dois bodes. Um, que Jesus veio, mostrando que ele veio para morrer, para destruir o poder de Satanás no deserto que é esse mundo, e agora ele está intercedendo por nós. É o nosso Senhor que morreu, mas está vivo. Hebreus 9,18, por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Então, o sangue de animais era uma figura, Deus apenas estava tolerando até que Jesus viesse. Né? Aí vem o Hebreus 9,19, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, essa parte segundo a lei, ela tem a segunda lei de exigências cerimoniais. Né? Essa é a lei que Moisés está se referindo. Tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e isope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Então aqui você vê que até o próprio livro que Moisés tinha em mãos, o livro com referência à lei, ele tinha que ser consagrado aos animais, pelo sangue de animais, sacrifícios de características e exigências cerimoniais, características cerimoniais no caso. E agora, o Senhor Jesus, ele também nos trouxe um livro, o livro da eterna salvação, o livro que é ele mesmo, ele é o verbo que se fez carne, Jesus é a sabedoria de Deus expressada, revelada. Então, Jesus, ele veio aspergir o seu livro, a palavra que eu quero expressar, o seu livro é a sua vida, o seu ministério, que foi cumprido com morte e morte de sangue. Jesus verteu água, verteu sangue por nós. Água, a palavra de Deus. Sangue, o sacrifício de Cristo, que nos purifica e nos lava de todo o pecado. Hebreus 9,20 diz assim: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Agora sim, falava-se do santuário que
feito por mão de homens que não tinham tanto valor. Agora o santuário celestial é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o santuário celestial. Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário. Então ele é o nosso santuário, ele é a nossa propiciação, ele é o nosso cordeiro pascal. Jesus é tudo em nós. Todas as exigências do sacerdócio levítico, que era cumprido pela lei levítica, Jesus cumpriu no seu próprio corpo. Daí ele ser a nossa eterna e perfeita salvação. Então, este é o sangue do testamento que Deus tem revelado. Aqui mostra que a lei do velho concerto era realmente proveniente de Deus. E como Deus não muda, mandou seu filho para cumpri-la. E a cumpriu, fazendo com que ela cessasse. Então, dizer que temos que cumprir a lei de Deus, como ensinam aí os falsos ensinadores, com sofismas enganando, nós temos que cumprir a lei de Deus, porque a Bíblia diz que temos que aquele que cumpre os seus mandamentos, ora, eles têm que separar. Qual é a lei de Deus que está ainda em pauta, que está vigente? A lei de Deus com relação aos sacrifícios? Não. A lei de Deus com relação à circuncisão? Não. A lei de Deus com relação à guarda de sábado? Não. Então, essas leis Jesus já cumpriu. Não cumpriu guardando o sábado, não cumpriu fazendo sacrifícios, não cumpriu entrando em obediência à lei de característica levítica. Jesus nunca ofereceu sacrifício algum de animais, mas Jesus ofereceu-se a si mesmo por nós. Então, é preciso que vocês aceitem Jesus como Salvador eterno, não ficar se justificando por lei. Hebreus 9, 21, semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Aqui mostra que o adventismo e seitas similares profanam a lei de Deus. Ou melhor, profana a lei de Cristo, revelada, Deus revelou-se a si mesmo em Cristo, em dizer cumpridor da lei de Deus, negando o cumprimento dessa lei de característica moral de Deus em Jesus Cristo, e não respeitando os mandamentos ratificados na nova aliança, inclusive 9 do Decálogo e muitos outros mandamentos e leis estão ratificados na nova aliança. Então, eles alegam que nós não cumprimos a lei porque nós não guardamos sábado. Só isso. Porque sábado é o ponto culminante, é o ponto base existencial do adventismo. Mas nós amamos a lei de Deus. O apóstolo Paulo diz que a lei de Deus é pura, santa e boa. O apóstolo Paulo aqui está se referindo a todas as leis de Deus, mesmo as de características cerimoniais terminadas, mas eram boas, embora cumpridas por homens falhos, animais que não podiam fazer purificação nenhuma, mas a lei de Deus sempre foi pura, santa e boa. Mas Jesus veio e nos trouxe uma nova dimensão da lei. Agora nós estamos sob a lei, não mais do sacerdócio levítico, agora sob a lei do sacerdócio de Cristo. Hebreus 9, 22, é interessante considerar que aqui encrencou um pouco o computador. É interessante considerar que Jesus ele morreu por nós na cruz do Calvário e nos deu a vida eterna. Portanto, o sacerdócio levítico ele foi terminado e agora estamos no sacerdócio de Cristo. Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Amém.